Montando a agenda de estudos. Entender a distribuição de matérias por dia. Olá, tudo bem? Agora que a gente já sabe como fazer uma agenda, agora que a gente já sabe como fazer uma linha de ação, está na hora de entender o que colocar na nossa agenda e como colocar na nossa agenda. Porque você precisa estudar o conteúdo, você precisa de questões, e aí tem uma palavra que me incomoda muito, mas eu já fui vencido e eu vou engolir essa palavra. São as revisões. Então olha lá, para você distribuir as matérias por dia, você tem que ter o estudo, a fixação e a revisão do conteúdo. E como é que você vai fazer isso? Como é que eu vou trabalhar esses elementos? Olha comigo, o estudo é o conhecer. E agora eu vou dar uma daquelas dicas assim espetaculares para você, posso repeti-la várias vezes porque ela é fundamental. Eu, Ricardo, preciso estudar alguma coisa. Como é que eu faço? Hipoteticamente, eu quero aprender sobre matriz de SWOT. Nossa senhora, Ricardo, o que é isso? Não sei também. O que eu faço dentro do concurso? Eu procuro as questões que tratam desse tema. Ah não, eu quero aprender sobre inquérito policial na disciplina de processo penal. O que eu faço? Eu vou num site de questões da prova, eu faço um filtro por inquérito policial da banca que eu quero, 5 questões. E daí, Ricardo, você nunca viu essa matéria? Eu sei, mas eu leio as questões, eu olho os comentários, eu tento entender as questões, eu vou no Google e pesquiso. Se eu te perguntasse qual é a moeda da Guatemala, você sabe? Não, Ricardo. Mas tem que estudar todas as moedas do mundo? Não, vou no Google, pesquiso e ele vai dizer, o Quetzal. Beleza, descobri a moeda da Guatemala. Beleza. Você quer saber sobre inquérito policial? Poxa, vai no Google e pesquisa. Leia aquelas 5 questões e tente entender o que está ali. Mas para que isso? Logo em seguida, assista a aula. Vá para o conteúdo. Sabe o que vai acontecer? Quando o professor estiver dando aula, e ele falar desse tema, você vai dizer, caraca, vi isso na questão. Puxa, eles cobram isso. E aí você vai prestar atenção na aula. Imagine você assistindo aula de informática. Você faz lá 5 questões, e nas 5 questões de Excel cai a função média e soma. Eu começo a dar aula, daí eu falo da função média, eu falo da função máximo, eu falo da função mínimo, e aí eu falo da função média. Você, opa, média? Eu vi isso várias vezes lá. Esse negócio cai. Você viu como chama a atenção? Você tem que entender o que a banca gosta de cobrar. Mas numa amostragem tão pequena de 5 questões, é para você começar. O ideal é de uns 10 questões. E claro, sendo o mais fechado no assunto possível. Eu vou estudar informática. Não, o que de informática? Percebeu? Qual é o tema da aula que eu vou assistir? O tema da aula é Word, guia, página inicial. Faça questões de Word, guia, página inicial. O aproveitamento da tua aula, que até então seria de 40%, 50%, vai passar para 80%. Sério? Uhum. Então, se você tem lá 1 hora de aula para assistir, você tem que deixar mais 1 hora antes para fazer questões. Opa, Ricardo, começou a salgar. Pois é, mas é a maneira correta. Então assista só uma aula de meia hora e faça a pré-análise antes. Fechou? Então a primeira coisa que eu quero que você saiba, para o estudo. A fixação. A fixação, então, ela é feita com questão. Veja, eu trabalhei bastante tempo em escolas, mais de 14 anos na escola. E eu sei de todo o processo pedagógico para a construção do conhecimento, todas as teorias que você pode imaginar, eu estudei, eu conheço muito bem. E eu digo para você assim, na escola estamos acostumados a o seguinte procedimento, assistir a aula do sistema solar. No final do capítulo, há questões do sistema solar que as respostas estão no texto. Nós aprendemos assim. Concurso público não é assim. Vai ser fácil. Se eu sou professor e dou aula e logo em seguida dou uma sequência de questões, você vai dizer, cara, esse professor é muito bom, porque tudo que ele ensinou deu certo na questão. Só que chega no dia da prova e você se arrebenta. Porque o que você tem que entender? O dia que você assiste o conteúdo desse jeito que eu ensinei, você não pode fazer questões desse tema. Não, Ricardo, você não pode fazer questões desse tema. Vai ser ridículo, vai ser muito fácil, é covarde. Você entendeu? Covarde. Então o que você tem que fazer? Deixa passar 2 dias e aí na tua agenda você aloca um conjunto de questões desse tema. O ideal é na outra semana. O ideal não é daqui a 2 dias, é na outra semana. Pô, Ricardo, mas eu tenho dificuldade na matéria. Daqui a 2 dias.
eu tenho dificuldade da matéria, daqui a 2 dias. Não, eu até tenho facilidade da matéria, daqui a uma semana. Cada um tem a sua métrica. Não, porque tem o método esse, o método esse, o método esse. Já falei o que eu acho de métodos. Você tem que ver aquele que se adapta, que se adequa a você. Legal. Então, depois que eu fixei, porque daí você vai fazer as questões, você vai verificar o conteúdo de novo, vai ver o que está errando, e aí começa a revisão. Como é que eu falo de revisão? Veja, depois que você assistiu a aula e fixou, para mim, tudo é revisão. Só que daí a pessoa quer o quê? Eu não aprendo, eu vou ter que ver o curso todo de novo. Eu não acho bacana. Você tem que ver a parte do curso que você precisa. Nós já falamos sobre isso. Então uma coisa legal de se fazer na revisão é conjuntinho de 5 questões. Beck. 5 questões? Olha um exemplo. Em uma semana, eu tive aula, estudei conteúdo e fiz questões de fixação. Porque eu acho que a revisão tem que vir depois das questões de fixação. Quantas vezes? Várias revisões depois, com a periodicidade que você achar necessário. Agora olha comigo, eu tenho lá, fiz 10 questões de análise combinatória, fiz 10 questões de Windows 7, fiz 10 questões de nacionalidade, fiz 10 questões de atos administrativos, 10, 10, 10, 10. São 40 questões que eu acabei fazendo dentro de uma semana. Na outra semana, ou daqui a 15 dias, eu separo 5 questões de cada tema. Espera aí, exceto português, exceto raciocínio lógico, direito, eu sei que eu preciso de 2 minutos por questão. Se eu preciso de 2 minutos no máximo por questão, e eu tenho 5 questões, eu preciso de 10 minutos. Em 10 minutos eu reviso. Em 10 minutos eu faço questões. Aí eu faço isso estilo simuladinho. Eu ponho 5 de análise combinatória, 5 de constitucional, 5 de informática, 5 da outra matéria que eu não lembro qual que eu falei, que você vai fazer. E você faz na paulada. Aí depois um tempo para estudar o que você tem dificuldade. Você não tem noção. A tua agenda vai ficar cheia de bolinhas de 5 minutos para você revisar. E você vai começar a fazer muitas questões. E vai chegar uma hora, e sempre preenchendo no teu edital verticalizado. Fiz 5 questões. Meu índice de acerto foi esse, meu índice de acerto foi esse. Revisei a aula. Cara, você vai dizer, Ricardo, você vibra. Eu vibro, porque a resposta está aqui. Esse é o caminho que você precisa para chegar lá e detonar. Tá? Então, quando você olha ali, estudo, fixação e revisão, é o que você precisa. Mas atenção, se você não sabe dimensionar a agenda, se você não sabe fazer o edital verticalizado, se você não sabe fazer uma linha de ação, se você não sabe o concurso, não entende da banca, não tem autoconhecimento nem individualidade, isso aqui não adianta. O que a gente vê na internet? Vem um cara, nada contra, também nada a favor. Vem um cara, eu sei quem é concurseiro, quem está concurseiro está desesperado, pô. Não quer ficar 2 anos estudando, quer agilidade. Mas é o jogo. O cara vê que não, porque a fórmula é essa. A fórmula você dá 3 pulinhos, estuda assim, escreve com essa letrinha. Não é assim. Não é só mecânico. É estatístico, é de organização. É isso que você tem que fazer para conseguir chegar lá. Essa é a minha dica para você começar a colocar as matérias por dia. Vai depender da tua disponibilidade, colocar 3 matérias, 2 matérias. Eu acho que muita matéria fica complicado, exceto se for revisão com 5 questões. Tá bom? Combinado? Então, organize aí, qualquer coisa, entre em contato. O objetivo é um só, que você arrebente. Um grande abraço e até mais.